A primeira coisa necessária ao cristão é a fé, sem a qual ninguém é considerado um cristão fiel. A fé, por sua vez, produz 4 benefícios. O primeiro é que, pela fé, a alma se une a Deus, pois, tendo fé, a alma cristã realiza uma espécie de casamento com Deus. É por essa razão que, quando alguém é batizado, primeiro confessa a fé, quando se lhe pergunta: "Crês em Deus?", pois o batismo é o primeiro sacramento da fé. Com efeito, o batismo sem a fé é de nenhum proveito. Portanto, ninguém que não tenha fé é aceito por Deus. Segundo, pela fé começa em nós a vida eterna, pois a vida eterna não é outra coisa senão conhecer a Deus. Mas esse conhecimento de Deus começa aqui, neste mundo, pela fé, e se tornará perfeito na vida futura, na qual conheceremos Ele. Portanto, ninguém pode chegar à bem-aventurança, a qual é o conhecimento verdadeiro de Deus, sem primeiro conhecer pela fé. Terceiro, a fé orienta a vida presente. Para que o homem viva bem, precisa saber o que é necessário para viver bem. Porém, se tivesse de aprender pelos estudos tudo o que é necessário para viver bem, não o conseguiria, ou faria somente após um tempo demasiadamente longo. Ora, a fé ensina tudo o que é necessário para viver bem. Ela ensina que há um único Deus, o qual recompensa os bons e pune os maus, e que há outra vida, e as demais verdades pelas quais somos suficientemente atraídos ao bem e afastados do mal. E isso é evidente, pois nenhum dos filósofos antes da vinda de Cristo, mesmo com todo o seu esforço, poderia saber tudo sobre Deus e as exigências da vida eterna, como um velhinho hoje o sabe somente pela fé. Quarto, a fé nos permite vencer as tentações. Os santos pela fé conquistaram reinos, e isso é evidente, porque toda tentação vem do diabo, do mundo ou da carne. O diabo tenta-nos para que não obedeçamos a Deus nem nos submetamos a Ele. Em terceiro lugar, pode-se responder que, se o homem não acreditasse em nada além do que ele mesmo pudesse conhecer, certamente não poderia viver neste mundo. Como alguém poderia viver sem acreditar em ninguém? Como acreditaria que determinado homem é seu pai? Portanto, é necessário que o homem acredite em coisas que não pode conhecer perfeitamente por si mesmo. Mas ninguém é tão digno de confiança quanto Deus, e por isso aqueles que não acreditam nas palavras da fé não são sábios, mas tolos e soberbos. Pode-se também responder que Deus prova a veracidade da doutrina da fé. Se um rei enviasse uma carta estampada com seu selo, ninguém ousaria duvidar que a carta representasse a vontade do rei. É certo, no entanto, que tudo que os santos acreditaram e nos transmitiram sobre a fé de Cristo leva a marca do selo de Deus, que se ostenta pelas obras que nenhum mais seria capaz de realizar, isto é, pelos milagres com que Cristo confirmou as palavras dos apóstolos e santos. Se disseres que ninguém mais vê milagres acontecer hoje em dia, respondo: é certo que, à época, o mundo todo adorava ídolos e perseguia a fé de Cristo, como até mesmo os relatos dos pagãos nos contam. Mas hoje todos se converteram a Cristo, sábios e nobres, ricos e poderosos, os quais acataram a pregação de uns poucos simples e pobres pregadores de Cristo. Ou isso foi feito por milagre ou não. Se por milagre, eis a prova. Se não, digo que não poderia haver maior milagre do que o mundo inteiro se converter sem milagre. Não precisamos, portanto, de outra prova. Portanto, ninguém deve duvidar da fé, e sim acreditar mais nas coisas da fé do que naquelas que vê, pois a visão do homem pode ser enganada, mas o conhecimento de Deus nunca falha. Pela fé, contudo, essa tentação é afastada. Isso porque, pela fé, sabemos que Ele é o Senhor de todas as coisas e que devemos, portanto, obedecer-lhe. O demônio, vosso adversário, anda ao redor, buscando a quem devorar. O mundo também tenta, ora seduzindo com prosperidade, ora amedrontando com adversidade. Não obstante, tudo isso vencemos pela fé, pois ela nos faz crer em outra vida melhor do que esta. Por isso desprezamos os benefícios deste mundo e não tememos os infortúnios, e também porque nos ensina a crer num mal maior, ou seja, no inferno. A carne tenta-nos para que busquemos as delícias momentâneas da vida presente, mas a fé nos mostra que por causa delas,
Se nos apegarmos a elas indevidamente, perderemos as delícias eternas. Portanto, ter fé é evidentemente muito útil. Talvez alguém objete: é tolice acreditar no que não se vê. Não devemos crer no que não vemos. A isso respondo que essa dúvida é afastada, em primeiro lugar, pela consideração da imperfeição do nosso intelecto. De fato, caso pudesse o homem compreender perfeitamente todas as coisas, visíveis e invisíveis, seria tolo acreditar no que não vemos. No entanto, nosso conhecimento é tão débil que nenhum filósofo jamais pôde investigar perfeitamente a natureza de uma única mosca. Temos que certo filósofo viveu 30 anos no isolamento para compreender a natureza da abelha. Pois o nosso intelecto é tão débil, não seria tolice acreditar, por respeito de Deus, naquilo que só a fé pode alcançar. Em segundo lugar, pode-se responder que se um mestre dissesse algo segundo sua ciência e um camponês contestasse o mestre porque não o compreende, esse camponês seria considerado muito tolo. No entanto, é certo que a compreensão dos anjos excede a compreensão do melhor filósofo. Muito mais do que a compreensão do melhor filósofo excede a compreensão do camponês. Portanto, é tolo o filósofo que se recusa a acreditar no que os anjos dizem. E tanto mais tolo será se recusar a acreditar no que Deus diz.